Bem, pessoal, muita gente me pergunta aqui, né, sobre causas de dores abdominais. Eu fiz muito vídeo sobre isso, né? E eu viro e mexo explico os pacientes, né? Porque naturalmente, né, pela gente ser neurocirurgião, a gente opera os pacientes, a gente dá medicação aos pacientes e muito queixam de problemas gastrointestinais relacionados aos remédios para dores. A gente sabe que os derivados de morfina atrapalham um pouquinho o trânsito intestinal. Então eu explico mais ou menos para o paciente só para você entender. O nosso sistema gastrointestinal é dos mais complexos que a gente tem do nosso corpo. Porque, para vocês terem ideia, ele tem um sistema nervoso próprio dele, do sistema gastrointestinal. Eu fiz um vídeo aqui explicando um pouquinho melhor que ele e o grau de complexidade dele, que tem tantos neurônios quanto a gente tem na nossa medula inteira. Então perceba que esse sistema que está aqui no intestino, ele é responsável, né, por controlar o movimento do intestino, produção de uma série de substâncias. E para complicar mais ainda, né, esse sistema ele fica muito em contato, óbvio, com o nosso sistema nervoso central, né? E além disso, com uma rica rede que a gente tem de bactérias, a microbiota dessa região aqui gastrointestinal, ela tem vida própria. E o que mais curioso, né, e o mais interessante, é que eles têm uma relação muito grande, né, com produção de neurotransmissores, como a serotonina. Então o que acontece? Todo esse organismo, com uma vida própria, com um movimento próprio, com uma série de coisas, ele é modificado o tempo inteiro, a depender do que a gente come, a depender do nosso estado de saúde mental, se a gente está mais estressado, se a gente está mais calmo, se a gente está caminhando, melhora também. Então, assim, são muitos fatores. O remédio, como eu sei para vocês, são muitos fatores que podem atrapalhar. Por isso que às vezes é comum a gente sentir aquela cólica, sentir aquele incômodo. O que acontece? As pessoas não podem confundir que tem, às vezes, problemas sérios de saúde, que podem levar até você à morte, que você confunde com essas cólicas normais. O que eu digo para todo paciente? Normalmente, senti uma dor, Júlio, estou no pós-operatório, ou estou aqui, senti um pouquinho incômodo e tal. Às vezes acontece, isso é natural da gente. Eu nunca senti uma cólica abdominal, teve uma coisa, não se alimentou bem, teve uma diarreia. Quando isso foge ao corriqueiro de você ver, a dor está mais intensa, o incômodo, faltou apetite, às vezes está com febre, às vezes só de você palpar o abdômen isso dói, procure uma emergência. Porque existem casos como apendicite, que às vezes o paciente, isso é comum da gente ver, demora de procurar, aquilo vai e às vezes forma um abscesso, um quadro grave, né? Vesícula também às vezes é comum, pedra na vesícula, o paciente, não, eu estava com disposição gástrica. Então assim, fugiu a normalidade, procura ajuda médica, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.